Bom dia, sou o Leandro, da Diferencial Topografia e Projeto. Vim falar para vocês hoje sobre a unificação de área. O que seria a unificação de área? Seria a confirmação de uma metragem paralela ao seu confrontante. Se você tem um confrontante e você compra a área do seu confrontante, o que acontece? Você pode fazer a unificação dessa área. Se a sua confrontação é sua também, se você comprou do seu confrontante. Aí você pode unificar em apenas uma matrícula. Um exemplo, você tem um alqueiro, você compra mais um alqueiro do seu confrontante do lado direito. Você pode unificar e ter dois alqueires numa só matrícula. O que seria essa unificação? Teria que ser feito com aparelho tecnológico, como estação total ou GPS. A unificação da área de imóveis é perante registro. Depois você tem que registrar em cartório para revalidar em outra matrícula e ter apenas uma matrícula. Quais os documentos necessários para fazer uma unificação? No caso rural, seria o ITR, o CCR, que é Certidão de Cadastro Rural, e o ITR, Imposto Territorial Rural. E teria que ter os documentos, se eu no caso, que você vai unificar, todos os documentos, carteira de identidade, né? E carteira de identidade e CPF. E se você for casado em comunhões de bens, você tem que levar a certidão de casamento e os documentos da sua esposa. Depois de todos esses documentos prontos, você tem que levar para a prefeitura dar o aval, para ir lá para o cartório, certo? No caso de assinatura, não vai precisar de assinatura de confrontante, tá? Porque você vai só unificar. Se você já tem a outra parte, então todo o trâmite já foi feito. Então não precisa de assinatura de confrontante. Tá joia? Questão da unificação urbana, a documentação necessária aí muda, que aí no caso seria o IPTU, seria o carnê de IPTU. Aí você leva o carnê de IPTU com todos os impostos pagos e beleza, você pode fazer esse trâmite de cartório também. Aí você tem que ter o CAR também, que é o Cadastro Ambiental Rural. Tem cartório que não está exigindo, tem cartório que está exigindo. Aí depende do município. A escritura rural, né? E urbana. A questão de cartório, o que vai acontecer em questão de cartório para documentação? A escritura, para ser lavrada, não precisa bater outra escritura, não precisa fazer outra escritura no cartório de notas. Você pode usar a mesma escritura e você só vai registrar a outra no seu nome e vai se gerar outra matrícula. E vai se anular a matrícula, as duas matrículas que tem, você tem uma parte e tem outra, você vai unificar as duas. Então essa matrícula vai sumir, essa matrícula vai sumir e vai gerar outro número de matrícula para você. Tá joia? Para fazer esse trâmite, né, tem que ter todas as taxas, tem que estar paga, todos os impostos tem que estar pagos para você conseguir fazer esse trâmite. Unificação urbana, né? Todas as documentações em mãos que passa pela prefeitura para liberação. Depois que você tiver toda a planta, que a planta vai mudar, porque se você tem uma área de 10 mil metros e você comprou mais 10 mil metros que confronta com você, seria 20 mil metros. Então quer dizer, vai ter que fazer outra planta, uma planta de 10 mil metros, outra planta de 10 mil metros e uma planta de 20 mil metros, entendeu? Aí teria que ser 3 plantas para você apresentar no cartório, o antes e o depois. Aí tendo isso, você vai gerar outro memorial descritivo, certo? Que as coordenadas vão mudar e você vai levar isso no cartório. Você levando isso no cartório com todos os documentos e requerimentos necessários que ele pedir, que cada cartório interpreta a lei de uma forma, então cada cartório trabalha de uma forma. Então, os requerimentos que ele pedir para você, a documentação que ele pedir para você para registro, você leva para ele, você vai poder registrar. Antes de se levar para o cartório de registro, você tem que levar para a prefeitura. Na prefeitura eles pedem um prazo de 30 dias, mais ou menos. 20 a 30 dias, 15, aí depende da prefeitura, né? Vão te pedir isso. Aí assim que eles liberar que for deferido, você leva no cartório e a verba, registra. Registrando no cartório, está pronto a sua unificação. Os requerimentos, às vezes se tiver no caminho, dependendo dos requerimentos, aí cada caso é um caso, aí tem que estudar o caso. O que pode dar problema na unificação? Se a planta não estiver atualizada, porque às vezes você vai unificar uma terra que ficou muito tempo lá, que era confrontante tua mesmo, que era tua, só que a planta é muito antiga, entendeu? Aí você tem que refazer toda a planta, porque antigamente se fazia escritura sem memorial descritivo, sem coordenada,
sem nada. Fazia, a divisa era um mataburro que pegava a direita e ia até numa árvore de cédula e virava à esquerda, que chegava em outra árvore. Antigamente fazia um memorial assim. Hoje em dia não é permitido mais fazer esse tipo de memorial. Tem que ser com coordenadas do tempo, coordenadas locais, certo? Altitude, longitude, referenciada e às vezes até georreferenciada, tá certo? E não pode ter nenhum débito na prefeitura também para poder fazer esse trâmite. Antigamente se registrava, que nem eu acabei de explicar para vocês, podia se registrar sem memorial descritivo. Algumas curiosidades de história, que antigamente a pessoa vendia na palavra, né? Se tinha um cercado, a pessoa comprava um cercado, aí falava assim, ó, quantos alqueiros tem ali? Aí o cara falava, tem 2 alqueiros, ou tem 3 alqueiros. Aí o outro falava assim, não, lá tem 5 alqueiros. Aí um compadre falava pro outro, você quer pagar para medir? Aí ele não queria pagar para medir, nenhum das partes queria pagar para medir, para saber qual seria a área real. E ele vendia o cercado só na palavra, certo? Aí depois, lá na frente, quando a pessoa ia comprar, que ele queria saber quanto que tem para poder registrar, que mudou a lei, não é só averbar na escritura, que passava pro nome, agora tem que ter a planta. Por isso que ocasiona todo esse problema que existe hoje em questão de cartório. Tá certo? O que eu tinha para falar sobre unificação é isso. Eu vou ficando por aqui. Se você curtiu, dá uma curtida e pode compartilhar para quem que você acha que seja útil. Tá joia? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!